Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia transbordante, um dia sacudido, né? Da glória do Senhor Jesus, toda a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Que oração poderosa, que unção que caiu hoje, glória a Jesus, muito feliz, amém? De tudo que nós vivemos hoje, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, aleluia. Bendito é o Cordeiro Santo. Que fogo que caiu hoje, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia. O fogo desceu. Fiquei até rouca, hoje eu fiquei rouca. Eu não tava ficando rouca, mas hoje eu acho que eu botei pressão, fiquei rouca, hein? Vocês aceitam um cafezinho? Vocês aceitam um cafezinho? Aleluia. Shalom, shalom para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um domingo abençoado para você, para sua casa, para sua família, amém? Hoje nós vamos ler Apocalipse 10, certo? Hoje foi velocidade, constância, igual o apóstolo está dizendo aí. Glória. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu não sei se você viu lá no resumo que eu mandei para vocês lá no grupo do Apocalipse, ó. Mandei para vocês, né? João comendo o livrinho, o primeiro anjo, né? Que vem com o livro na mão. Depois o anjo, né? Que faz um juramento, né? Sobrenatural. Se você não viu, depois você olha lá. Se você não se inscreveu no nosso seminário Apocalipse, do dia 8 de março, se inscreva. Ainda tem tempo. Amém? Glória a Jesus. Já vai abrindo Apocalipse 10 para nós orarmos e começarmos. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Nossa, fiquei rouca. Vou ter que tomar alguma coisa. Aleluia. É que eu fiz o seminário ontem, né? Aí caprichei na oração hoje. Tem dia, gente, eu não sei se vocês são assim, mas tem dia que eu venho pra oração arrastada. Ó, pra você ter noção, essa madrugada eu fui tomar banho, acordei, o apóstolo começou a orar, eu falei, vou tomar um banho pra acordar. Não tem dia que não é fácil, não. Tem dia que a gente vem arrastado. Tem dia que eu falo, Deus, me ajuda, porque... E assim, é todo mundo, eu acredito, né? Não é todo dia que a gente tá com ânimo, mas a hora que a gente começa a orar, o fogo desce e as coisas acontecem, né? Então, o que eu tiro disso é, o importante é se posicionar, porque é a unção de Deus que nos ativa, que nos impulsiona, que nos faz ir adiante, amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico, Pai, por esse dia. Senhor Deus, toda honra e glória a Ti, Pai, seja dada. Bendito é o nome do Senhor. Pai, eu quero Te louvar, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais uma oração da madrugada. Pai, eu chamo, Senhor Deus, uma unção de revelação, de conhecimento, Senhor Deus, sobre esse local. Que o Senhor venha nos vivificar, Pai, hoje através de Apocalipse 10, Pai, através da Sua palavra doce, perfeita. Amigo Espírito Santo, eu coloco todos que estão aqui diante da Tua presença para um dia abençoado, para um dia sobrenatural, para um dia profético, para um dia lindo e avassalador, em nome de Jesus. Amém? Toda honra e toda glória aos Cordeiro Santo. Glória a Deus. Abra comigo em Apocalipse 10, tá? Apocalipse 10. Eu quero ler o dicionário profético de Apocalipse 10 antes da gente começar a ler o texto, tá? Então aqui o anjo descendo do céu significa que um mensageiro com grande autoridade pode representar Cristo ou um anjo de alta posição. A nuvem, né? A palavra nuvem que apresenta aí em Apocalipse 10 representa o símbolo da presença de Deus, né? A glória, né, de Deus. O arco-íris, né, sobre a cabeça, né, que é mencionado no capítulo 10, é um sinal da fidelidade às promessas feitas, né, por Deus. Então, olha como o diabo, ele deturpa as coisas. O arco-íris, ele tem uma simbologia profética de aliança. E como, né, a gente sabe
que tem certas a ideologia de gênero e tudo isso, usa esse símbolo que é uma aliança do Senhor com o seu povo. Rosto brilhando como o sol, poder e autoridade celestial, tá? É o que representa. Pés como colunas de fogo, representa justiça, julgamento, firmeza sobre toda a criação. Livrinho na mão do anjo, representa uma revelação específica, algo que deve ser assimilado e anunciado. Um pé no mar e outro na terra, o que isso representa? Simboliza domínio e autoridade sobre toda a criação. 7 trovões, vozes misteriosas que João ouviu, mas foi proibido de registrar, representam revelações ocultas, ok? Grava esses 7 trovões aí. Proibição de escrever, mostra que nem tudo foi revelado à humanidade e que há mistérios que ainda são desconhecidos. Levantando a mão ao céu, gesto de juramento solene, afirmando algo de grande importância, né? O anjo aí no Apocalipse 10, ele vai fazer um juramento, tá? Mistério de Deus será cumprido, refere-se ao desfecho do plano celestial revelado aos profetas. Ordem para comer o livro, João deve assimilar a mensagem completamente. Doce como mel, a palavra traz alegria e esperança. Amargo no estômago, a mensagem também contém juízos e sofrimentos difíceis de suportar, tá? Profetizar novamente, João recebe missão de proclamar eventos futuros a todas as nações, certo? Então agora vamos para o texto. Eu trouxe o dicionário aí do que significa algumas coisas. Apocalipse 10. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto na nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. O seu rosto brilhava como o sol e os seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livro aberto. O anjo o pôs de pé direito. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra, que representa o domínio sobre toda a criação. Deu um forte grito, como um rugido de leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões responderam, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Então, existem coisas que João viu e não foi dado permissão para ele escrever, tá? Então nem toda a revelação foi dada a João, ou seja, foi dada a ele, mas ele não podia passar para nós, ele só passou aquilo que Deus permitiu. Então a mensagem que tinha desses 7 trovões não era para João escrever. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. O plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vá e pegue o livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então aqui é dada uma ordem a João pegar esse livro, tá? Do anjo que estava sobre o mar e sobre a terra, né? Para ele comer esse livro. Então eu me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago. Então o fato dele ser amargo no estômago é que representa juízo, representa ainda coisas difíceis que estão por vir. Mas ele era doce como mel. Mas quando o engoli, tornou-se amargo no meu estômago. Ai, perdão, gente, eu dei uma pulada aqui, tá? Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli,
tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, tá? Então nesse capítulo aqui nós vamos ver, tá? Um anjo da parte do Senhor com um livro na mão de autoridade, 7 trovões que vão anunciar algo que nós não sabemos ainda, tá? Então eu vou pegar agora no teu resumo que eu mandei lá no grupo do seminário, tá? Então após os juízos das 6 primeiras trombetas, em Apocalipse 10, apresenta uma pausa antes da 7ª trombeta, onde João vê uma nova visão, um anjo poderoso e um livrinho misterioso. Ele revela que o tempo está esgotando e que o plano de Deus será totalmente cumprido em breve. A visão do anjo, do livrinho e do juramento reforça que as profecias devem ser compreendidas e proclamadas, mesmo que tragam mensagens difíceis. Este capítulo também lembra que nem tudo foi revelado, mostrando que há mistérios que só serão conhecidos no tempo certo. Então, queridos, o que os 7 trovões anunciou só vai ser conhecido no tempo certo. Isso não foi dado a ninguém. Ou Deus pode revelar aos seus profetas. Eu creio nisso, tá? O anjo poderoso com o livrinho, na mão, Apocalipse 10, do 1 ao 4. Então, João vê um anjo poderoso descendo do céu, envolvido numa nuvem e com um arco-íris sobre a sua cabeça. Seu rosto brilha como o sol e os seus pés são como colunas de fogo. Esse anjo aqui, como eu li para você no nosso dicionário profético, pode ser o Senhor Jesus ou pode ser um anjo de alta patente, tá? Ele segura o livrinho aberto na mão, indicando uma revelação específica. O anjo coloca um pé no mar e outro na terra, simbolizando a autoridade sobre toda a criação. O anjo clama com grande voz, e 7 trovões respondem. Mas João é proibido de escrever, tá? O que os trovões disseram. Então a interpretação que eu coloquei para vocês. Esse anjo pode representar Cristo ou um mensageiro com grande autoridade. O livrinho pode conter detalhes sobre os eventos finais, e o fato de João ser impedido de escrever o que os trovões disseram mostra que nem tudo foi revelado à humanidade, certo? Agora vamos para outra parte, o juramento do anjo. O anjo levanta a mão ao céu e faz um juramento solene, dizendo que não haverá mais demora. Ele anuncia que quando o 7º anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus será cumprido conforme ele revelou aos profetas. E qual que é a interpretação dessa parte? Isso indica que os juízos estão prestes a ser concluídos e que a revelação final de Deus está chegando, ok? Agora vamos aqui para o terceiro tópico desse capítulo. João come o livrinho, tá? Apocalipse do 10 ao 11, certo? João recebe ordem para pegar o livrinho da mão do anjo. O anjo diz que João deve comer o livrinho, o que significa que João deve assimilar e entender a mensagem. O gosto será doce como mel, mas amargo no estômago. E depois de comer o livrinho, João recebe a missão de profetizar novamente sobre muitos povos, nações e línguas e reis. Interpretação: doce como mel representa a palavra de Deus que traz alegria e esperança. Amargo no estômago indica que a mensagem também contém juízos e sofrimento difíceis de aceitar. Profetizar novamente mostra que a missão de João ainda não terminou, pois ele deve continuar anunciando os planos de Deus. Então eu entendo assim que o fato de João ter que anunciar é porque ele é o escritor de Apocalipse, certo? Então, essa mensagem de Apocalipse tem que chegar aos povos, às nações. Eu acredito que depois que ele volta desse arrebatamento, ele também continua anunciando ali a volta de Cristo, certo? Então, queridos, a gente fica aqui no 10, tá? Amanhã nós vamos ver o 11 e aí nós vamos entrar na 7ª trombeta, tá? Então, vamos lá. Primeiro nós entramos... Primeiro, o que marca Apocalipse? Uma mensagem para as 7 igrejas, primeiro, certo? Depois, uma mensagem das 7 igrejas, vem os selos. Nós temos, os selos que são abertos. E quando nós chegamos no 7º selo, vai começar 7 trombetas,
tá? E aí aqui nós já estamos, né? Nós já passamos a sexta trombeta. Não sei se você viu o resumo da aula de ontem. Peraí. Aqui, deixa eu achar aqui no meu resumo. No resumo da aula de ontem, eu mostrei. Ontem de ontem, né? No 8 e no 9, ó. Tá lá, ó. As 7 trombetas, ó. As 7 trombetas, bem arrumadinho pra você, ó. Essa trombeta aqui, a gente vai ver ela agora, tá? Em Apocalipse, em Apocalipse 11, nós vamos ver, tá? A 7ª trombeta. Aí nós vamos começar a ver as bestas e tudo sobre o rei e sobre os reis, certo? Queridos, eu não sei se vocês têm acompanhado, tá? O Papa não tá legal, tá? Pra bater aí as botas. E é uma profecia, né, que diz que depois dele vai vir, né, aquele que seria o falso profeta, que vai fazer o papel juntamente com o anticristo, tá? Então há profecias que dizem que, né, depois desse Papa vai vir o 8º rei, tá? Que vai ter o papel aí do falso profeta. Então, eu acredito assim muito que tudo está alinhado, sincronizado. Então até dia 28 tem que ter um alinhamento planetário dos 7 planetas, certo? Então não sei que dia de janeiro que começou esse alinhamento. Dá para hoje ver Marte e vários planetas, mas falta um. Então até dia 28 tem esse alinhamento. Então tá tudo sincronizado, tá? Tudo muito sincronizado. Então vamos ficar de olho em tudo que tá por acontecer, tudo que tem, né? E outra coisa, todo sonho que o Senhor te der por esses dias, anota, tá? Anota. Tudo que o Senhor te der, anota. Gente, o que tem chegado de sonho, tá? Ontem chegou tem chegado muitos sonhos para nós. Ainda mais agora que a gente tá falando de Apocalipse. Esses dias eu fiz uns stories falando, gente, eu tive um sonho assim. E gente sonhando que os mercados estão vazios e que tá tendo uma fome no mundo. Então assim, vamos se posicionar. 25 de janeiro, perfeito, pastora Jerusa. 25 de janeiro, então vamos se posicionar. Faz o que você tem que fazer na parte espiritual, na parte física, certo? Querido, é muito sério, tá? Nós estamos vivendo um tempo crucial. E nesse tempo de agora, você vai perceber que está sendo muito difícil as pessoas se posicionar na presença de Deus. Glorifica a Deus, você que consegue acordar de madrugada, você que está posicionado em Cristo, você que encontrou Jesus, você que, queridos, vai ser muito difícil as pessoas virem para Cristo. Porque a cada dia que passar com tanta tecnologia, com tanto entretenimento, com tanta distração, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. Certo? Ó, vamos lá. Eu quero agora, ó, a Nilza aqui disse que eu sonhei com um cenário de guerra. Toda madrugada quando nós estamos orando. Na Europa eu sinto algo muito pesado. Esses dias na oração eu repreendi o espírito de morte na Europa. É como se fosse uma potestade de morte, né, na região da Europa. Então vamos estar orando, vamos estar clamando, tá? O que nós, como sentinelas, né, podemos fazer? Nós podemos orar pela nossa nação. A nossa nação tem promessa que da nossa nação vai ter muito envio de missionário. O Brasil vai viver um grande avivamento, tá? Então, nós temos muita promessa de avivamento. Então, nossa posição nesse tempo é orar pela nossa nação, se posicionar. E agora eu quero falar algo para você que hoje eu senti na oração da madrugada, né? Eu falei até no final, Senhor, sopra a mensagem que está no coração deles. Não espere você ter uma oportunidade de púlpito na sua igreja, no seu ministério, tá? Vá para as redes sociais. Vá, queridos, aonde você tem voz e comece a falar do Cordeiro. Comece a falar de Jesus enquanto você pode. Porque eu creio de verdade que haverá um tempo que nós não vamos poder. Eu recebi um sonho, eu li para vocês, que a igreja já não era mais igreja convencional. Não era mais igreja, não tinha mais ninguém pregando, tá? Era como se fosse algo terapêutico, mas não tinha nada a ver com algo, né, genuíno de adoração.
A igreja tinha acabado, não tinha mais pastores. Então, por que eu estou falando isso para você? Anuncia Cristo enquanto você pode. Anuncia Jesus enquanto você pode. Você não está numa nação, eu estou falando para quem aqui é do Brasil. Talvez você esteja numa nação que tem perseguição, mas o Brasil, queridos, é uma nação que você é livre para pregar, livre para falar de Cristo, tá? E vocês, além de ter autoridade, vocês têm unção. E os sinais do Senhor acompanharão aqueles que creem. Então é mais fácil evangelizar com poder e autoridade, com unção, do que no seco. No seco eu falo assim, só com a palavra tem unção? Com certeza. Mas quando você carrega uma unção para libertação, para cura, para sinais e maravilhas, o impacto, queridos, é sobrenatural, tá? Outra coisa, eu quero dizer algo para vocês. Ontem eu estava vendo, notícia de avião e o Senhor disse para mim, olha só aqui, agora eu quero que você se atenta aqui. O Senhor disse assim para mim, o Espírito Santo veio e falou assim, sabe por que tem tanto avião caindo? Porque foi decretado, tá? Foi liberado, como se fosse uma sentença para derrubar os aviões. Toda vez que você entrar num avião, você vai consagrar ele ao Senhor. Você vai declarar, você vai apresentar ele ao Senhor. Então, ontem, quando eu estava vendo, o Senhor falou assim, há uma liberação para derrubar os aviões. Eu falei, meu Deus. Então, há uma permissão para que isso aconteça. Então, você entrou no avião, você põe a mão e você consagra, fala, Senhor, eu sou ungido, uma ungida do Senhor, eu não aceito. Nós cremos sim que tem algo a ver com a inversão magnética, com certeza, mas nosso Deus nos livra, acampa o anjo à frente, nos livra, querido, de todo mal, de todo acidente. Então, eu estou dizendo aqui para você, você tem autoridade, tá? Você tem autoridade para apresentar o carro que você vai viajar, o avião que você vai viajar. Então, se há uma liberação para que demônios façam isso sobre os aviões, você, querido, tem autoridade no nome do Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo, para declarar que você não aceita, que você consagra. Deus falou comigo sobre isso. Então, eu quero que você entrou no avião. Toda vez que eu vou entrar no avião, eu boto a mão e eu consagro. Eu falo, Senhor, esse avião está lavado no sangue do Cordeiro. E eu apresento um anjo de alta patente à frente, tá? Certo? Então, eu quero que vocês se posicionem, tá? Se posicionem, anuncie o evangelho, vai fazer live, queridos. Tem várias plataformas, queridos. Várias plataformas. Eu não sou da internet, então vai pregar na tua casa, vai pregar na tua parentela. Prega o evangelho enquanto você pode. Manda áudio para os seus amigos falando, olha, Jesus está voltando. Quero fazer uma oração para você. Não tenta descer o evangelho de goela abaixo, mas primeiro, queridos, ora, tá? Ora, consagrando essa pessoa ao Senhor, fala, olha, eu quero apresentar a sua vida. Então isso gera impacto, você carrega unção, você que está na madrugada comigo, você que tem, queridos, é tão lindo vocês falar que através da unção que vocês têm recebido, pessoas na sua casa estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Então vamos para cima, vamos para cima, queridos, vamos para cima, vamos abrir live, vamos fazer as coisas. Não fica esperando por algo miraculoso acontecer. Tem coisa que é só a gente que faz. Tem coisa, querido, que é só a gente que faz. Se eu não orar de madrugada, se eu não levantar e vir cedo fazer uma live aqui, trazer uma palavra, o reino de Deus, as pessoas que me acompanham não são alimentadas. Então tem coisas que não é um anjo que vem aqui no meu lugar fazer, é eu que tenho que fazer, certo? Então, se eu não levantar de madrugada orando com o apóstolo, não é um anjo que vai interceder, é nós que precisamos clamar. Então tem coisas que é crucial. O Senhor, Ele te dá favor. O Senhor, Ele te valida? Sim. Mas Ele também quer o seu posicionamento. Não é fácil, queridos, manter uma vida de oração. Não é fácil anunciar o evangelho todo dia. Não é fácil estar à frente de ministério. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você, não é sobre nada disso, mas é sobre almas. É sobre um projeto que o Senhor colocou no seu coração. Então se posicione, porque nós estamos, se não estamos por entrar na tribulação, estamos sim nas dores de parto, tá? Eu creio que nós entramos aqui nas dores de parto já. A terra tá rachando, tá tudo, muito terremoto, muita coisa, e vai piorar.
Então vamos, tá? Viver o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. E outra coisa, mais importante, você sabe que dia é o arrebatamento? Eu não sei e você não sabe. Mas a minha pergunta para você é, você está pronto? Se for na próxima madrugada, você está pronto para Jesus pegar você e te levar? Ou tem coisas na sua vida que precisam ser consertadas? Deus vai tirar o povo dele da terra num piscar de olhos. E eu quero estar pronta para isso. Eu quero estar pronta para esse evento. Eu quero estar com a minha vida em santidade. Eu quero estar com o meu vestido espiritual limpinho. Então, queridos, esse ano é um ano que eu tenho me santificado muito mais. E santificação é separação. Eu tenho ido para um tempo kadosh, porque eu sei o quão necessário é viver em santidade. Então, se separa. Viva mais intensidade de oração com o Senhor. Eu sei que esse ano eu trouxe para vocês o tema da tenda de Davi. A tenda de Davi, queridos, é para você orar todo dia com o Senhor. É para você ter tempo de intimidade. Eu estou falando de oração de guerra na madrugada. Na madrugada nós guerreamos. Na madrugada, querido, nós guerreamos contra a opressão, contra ataque, contra a bruxaria, contra a feitiçaria. E nós temos agora com essa pauta de avivamento. Mas isso não tem nada a ver com a tenda de Davi. Você sabe o que é a tenda de Davi? É onde você se desmancha em Deus. É onde você fala, Espírito Santo, me visita. Vê o que tem de errado aqui, me limpa, tá? E me limpa. Pastora Jerusa que me presenteou com aquela tendinha. Tá aí, ó. Ela que sabe onde tem pra comprar. E queridos, você tem um cantinho, não necessariamente você precisa fazer uma tenda, mas faz lá a sua poltrona, seu tapetinho, do seu jeitinho, queridos. Mas você tem o seu lugar, o seu secreto. Ah, mas apóstolo, eu posso orar em qualquer lugar? Você pode, mas quando você tem um lugar, porque todo dia você está ali, a atmosfera é diferente. A atmosfera de glória é diferente. Até, querido, se você quiser, por exemplo, faz um teste. Faz uma leitura em qualquer lugar da sua casa e faz uma leitura lá onde você ora. Lá onde você ora, você concentra mais. Você consegue viver mais a leitura bíblica de qualquer outro lugar, porque ali tem uma dimensão da glória de Deus aberta. Tem uma atmosfera que você provocou, ela está ali naquele local, porque ali você chama Deus todo dia. A unção de Deus, ela cai ali todo dia, porque você tem chamado o Senhor. Então eu quero te confrontar para uma vida de oração, quero te confrontar para você largar o pecado, para você largar de fofoca, de facção, de divisão, eu quero, queridos, o demônio tem o papel dele, e tem muitos cristãos hoje fazendo um papel do diabo. Tá? Então vamos fazer o nosso papel da igreja. Queridos, a igreja de Cristo é uma igreja pacificadora. É uma igreja, queridos, que edifica o reino. É uma igreja que multiplica. Presta atenção aqui. O evangelho, ele é multiplicar e não restar e não dividir. Então vamos ser pacificadores do reino, anunciadores desse evangelho. Vamos multiplicar a mensagem. Amém? Você não precisa desconstruir algo que alguém está construindo para validar aquilo que você está fazendo em Cristo. Isso é papel do demônio fazer. E quantos eu vejo aí pastor lutando contra pastor na mídia. Queridos, se está encontrando Cristo lá, amém. Fala amém, irmão, ainda bem que você está lá, glória a Deus. Não, mas você precisa falar mal do pastor, daquela congregação. Aí o irmão que estava motivado já fica desmotivado. Então o que tem hoje, eu não estou falando que vocês são assim, mas eu estou falando, queridos, hoje está assim. Aquela igreja lá, queridos, se lá está anunciando o evangelho, amém, que aquela pessoa está lá. Então vamos, queridos, ser pacificadores do reino, vamos anunciar a mensagem de Cristo, vamos fazer o nosso trabalho. Quem está com a mão no arado, queridos, não está olhando para a direita ou para a esquerda. Quem está com a mão no arado, queridos, não está pensando em dividir, mas só em multiplicar. Quem está com a mão no arado sabe o tanto que é difícil alcançar uma alma e mantê-la no eixo ali, você tentando, ajudando, semeando a palavra. Então quem está com a mão no arado sabe o tanto que é difícil lançar semente. E outra, o semeador, ele não critica o outro. Por mais que o outro tenha defeito, então pega essa visão. Quem está fazendo o ídolo, cumprindo o propósito, não está
preocupado com o serviço que o outro está cumprindo no reino. Amém? Certo? Então eu quero que você preste atenção hoje nisso. Faz a sua parte. Nos últimos dias vai ter muito falso profeta. Sim. Nos últimos dias vai ter muita deturpação do evangelho. Sim. Mas faz a sua parte. Anuncia Jesus. Queridos, a mensagem, eu já falei para você, ela é central em uma coisa: arrependimento e salvação. O que o João Batista pregou? Arrependimento e salvação. A mensagem do evangelho é essa. O que você precisa pregar é: gente, isso é pecado, nós precisamos nos arrepender. A Bíblia diz que os maldizentes, os roubadores, os adultos não vão entrar no reino do céu. Vamos se arrepender. Jesus está às portas. É só aceitar Ele como Cristo. É só aceitar Ele como o único, suficiente Salvador. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Então vamos anunciar Jesus. Vamos pregar o arrependimento. E não tem como pregar arrependimento sem falar o que é pecado. Então precisa falar o que é pecado. Precisa falar que Jesus está voltando. E o resto você deixa com o Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que convence do pecado e da justiça. Amém? Então, para mim, queridos, a mensagem central do Evangelho é arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. Então, vamos anunciar o reino de Deus com violência. Nós não temos mais tempo. Então, não espere alguém te dar uma oportunidade no púlpito. Talvez você está numa igreja de doutrina que só vai ter a oportunidade depois de um ano, que você fazer não sei o quê. Mas você tem rede social, você tem seus amigos, você tem WhatsApp, você tem conhecidos que não estão em Cristo, talvez. Pessoas que talvez estão passando por uma luta. Ore por essas pessoas. Você carrega fogo, você carrega unção. Olha o que o apóstolo disse: foca no alvo, queridos. O diabo traz muita distração e o foco é um só: o reino de Deus ser estabelecido. O reino de Deus ser anunciado. Pessoas se convertendo a Cristo, se posicionando e esses se levantando para anunciar o evangelho também. Então, o foco, queridos, é o reino de Deus. Tá? Não é divisão. Não é você criticar a igreja do irmão fulano, o pastor ciclano. Não, o foco não é isso. Se você é uma pessoa que tem entrado nesse lugar, você está mordendo a isca de Satanás e você saiu da visão faz um bom tempo. O foco é o reino, é anunciar Cristo como único e suficiente Salvador. Não perca o seu tempo. Jesus está às portas e Ele vai voltar logo, tá? Jesus vai voltar logo. Então vamos, queridos, tá? Salvação individual, perfeito, Ronan. Ronan disse aí algo poderoso. Salvação individual, mas o clamor de intercessão por aqueles que nós amamos tem muito poder. Então nós temos clamado na madrugada pela nossa parentela, pelos nossos familiares. Faz a sua parte. Ora para que as fortalezas que o diabo construiu em volta dessa pessoa sejam quebrados. E também para que a mensagem de Cristo chegue ao coração dessa pessoa. Então, continue na posição. Não saia da posição. Não retroceda. Não venda a unção. Não venda a sua salvação. Não venda o posicionamento que o Senhor... Não venda o posicionamento que você tem hoje. O diabo vai tentar de tudo. O diabo vai te oferecer poder, o diabo vai te oferecer dinheiro, o diabo vai te oferecer muita coisa para você sair dessa posição. Não se venda. Porque, queridos, eu vou dizer algo para você. Quem cair agora, nos últimos dias, vai ser muito difícil levantar de novo, porque o tanto de demônios que têm sido liberados, demônios têm sido liberados para trazer opressão, alienação, certo? Então, se mantenha na posição, mata a sua carne com jejum. Ai, apóstolo, é difícil sair desse cigarro, difícil sair dessa fofoca. Jejua, fala: Deus, me tira desse lugar de fofoca, me tira desse lugar, Senhor Deus, de fornicação, me tira, Senhor. Fala: Jesus, me cura. Queridos, é só jejuando que você mata essa carne. É só jejuando que você mata essa carne. Fala: Deus,
Me ajuda, me dê força. Eu preciso sair desse vício, eu preciso sair dessa comelança desregrada. Eu preciso sair, Senhor Deus, desse espírito de fofoca, de divisão, de facção. Aonde eu vou, eu arrumo confusão. Queridos, vamos pedir para Deus libertar. E porque você precisa ser liberto para poder viver o cumprimento do propósito. O Senhor está todo o tempo nos alinhando, certo? Sempre tem alguma coisa para o Senhor alinhar. Nós não chegamos um tempo tão perfeito, não. O Senhor sempre está mexendo em algo, escrafunchando algo dentro de nós, certo? Mas nós, vamos estar posicionados em Cristo, para que de glória em glória o Senhor venha nos restaurar, certo? Então o Senhor vai nos moldando, vai nos alinhando. Depois o Senhor trata a nossa identidade, vai melhorando, tá? Mas nós precisamos hoje pedir para o Senhor nos libertar completamente. Então, se você tem algo que o Senhor precisa tratar, jejue por isso, fala: Senhor, me tira desse cativeiro, me tira, Senhor Deus, hoje desse lugar. Amém? E talvez você, para sair desse lugar, você precisa deixar hábitos, deixar lugares, abandonar amigos do mundo, abandonar coisas do mundo. É assim, queridos, que a gente consegue viver em Cristo. O cristão, ele vive na contramão do mundo, ele parece um alienígena. Alienígena no sentido de ser totalmente diferente. Enquanto todo mundo está indo para um rumo, você tá indo contra isso. E é muito difícil, porque o mundo nos oprime, nos persegue, nos julga por estarmos vivendo isso. Mas se você tem sido perseguido por causa do nome do Senhor, você está exatamente no lugar certo. Se o seu estilo de vida em Cristo incomoda pessoas, você está no lugar certo. Se o seu posicionamento em Cristo incomoda pessoas do seu lado, da sua direita, da sua esquerda, você está no lugar certo. Tá? Porque é só quando nós estamos vivendo verdadeiramente em Cristo, só quando nós estamos vivendo genuinamente em Cristo, que vai haver perseguição, vai haver pessoas da nossa família se levantando contra nós, vai haver pessoas te caluniando, te perseguindo. Então, faz parte. Amém? Continua na posição. Jesus está às portas, queridos. Jesus está por voltar. E aí eu vou dizer algo para você. Eu fiz esses dias essa reflexão. Vamos colocar pressão na coisa? Vamos colocar pressão tanto da gente viver de uma forma alinhada com Deus. Então talvez eu quero aqui trazer hoje um desafio para você. Para você que falta um pouquinho para chegar ali na plenitude de falar: eu tô liberto, eu tô liberta. Então você fala: Senhor, eu não vou entrar em março sem estar totalmente liberto, curado desse cativeiro. Eu não aceito. Jesus está às portas. Então eu trago 2 cenários para você aqui, presta atenção. Um cenário que você precisa acelerar esse processo que Jesus já começou a fazer dentro de você. E como que se acelera? Jejuando, intensificando e fugindo do pecado. Corta vínculo, corta laço. Se é o seu amigo que te faz cair, fala: fulano, vou dar um tempinho aqui, estou num tempo, solitude, vou andar aqui com o Senhor Jesus. Se é isso que falta, faça. Agora o outro cenário, você que está pronto, você que já prega, você que queima no seu coração fazer algo para Jesus, você que queima, queridos, você que queima anunciar, você que fala assim: nossa, no meu coração queima abrir uma célula, no meu coração queima fazer alguma coisa, mas eu não sei. Deixa eu falar algo para você. Não vai vir um anjo e falar assim: eis que você está pronto, você tem que começar a anunciar. Então vamos supor que falta muito pouco para Jesus buscar a igreja dele, para Jesus nos tirar da terra. Nesse tempo, nesse pouco tempo, talvez seja 6 meses, 1 ano, 2, 3 ou mais. Mas vamos supor que a gente só tem mais um dia para fazer isso. Você tem que viver assim: eu só tenho mais um dia para pregar. Porque aí você vai dar o seu melhor para Cristo. Eu só tenho mais um dia para anunciar o Evangelho. E viva, queridos, como se fosse amanhã o arrebatamento. Faça para o Senhor como se fosse amanhã.
Ame a sua família como se fosse amanhã. Desfrute de coisas como sua esposa, os seus filhos, um bom almoço, como se fosse amanhã. Então eu vou trazer 2 cenários para você. Se falta Jesus mudar alguma coisa na sua vida, fala: Jesus, acelera esse processo de libertação, de cura interior, porque eu não aceito entrar no mês de março com essa nhaca. Eu quero ser liberto para me posicionar, para pregar o ID, para levar o evangelho para minha casa, para minha família. E você que já está posicionado, você que já está em Cristo, o meu recadinho para você é: começa a fazer alguma coisa. Sai da zona de conforto. Não tem mais tempo. O tempo acabou. Não dá mais para esperar. Eu não sei como você vai fazer, mas você tem WhatsApp, você tem redes sociais, você tem os seus colegas de trabalho, tem alguém perto de você que não conhece Cristo e precisa conhecer. Faça. É um confronto. Eu estou aqui todos os dias porque o Senhor me confrontou a fechar minha agenda para pregar para um povo. Queridos, vocês estão vendo aqui 300, 400, tem dia que 600 pessoas. Mas você sabe quantas pessoas assistem a minha live todos os dias? 20 e poucas mil pessoas todos os dias assistem essa live. São 20 mil pessoas que o Senhor tem trago para que sejam evangelizadas todos os dias, para que sejam anunciadas, para que haja maturidade espiritual. O Senhor fechou minha agenda para mim dar alimento para um povo. E esse povo é vocês. E por que você não está fazendo isso com outro povo? Por que você não está pregando para alguém? Por que você não está passando o que você tem aprendido aqui? O que você tem, talvez numa masterclass minha, num seminário aprendido? Pega aquele material e vai dar uma aula, vai falar. Queridos, põe a mão no arado e vai. Não temos mais tempo e o Senhor quer nos encontrar com a mão no arado. A capa já foi lançada sobre você. Elias encontra Eliseu no seu ofício secular, arando com 12 parelhas de boi. Elias lança a capa sobre Eliseu. O lançar a capa é: vamos, Eliseu, vamos, porque o Senhor te tira hoje do natural para o sobrenatural, para você fazer sinais, maravilhas e viver debaixo de um novo propósito. Elias lança a capa sobre Eliseu. Elias lança a capa sobre Eliseu, dizendo assim: Eliseu, você não vem de linhagem de profeta, mas o Senhor está te chamando. E eu digo agora para você, talvez você não venha da linhagem de profetas, de pastores, de mestres, de evangelistas, de missionários, mas o Senhor está lançando a capa sobre você, como lançou a capa sobre Eliseu. Porque o Senhor está chamando os trabalhadores da última hora. O Senhor está chamando um povo que ama a presença, que ama a unção. Então, querido, se posiciona e vai. Vai cumprir aquilo que Deus está te chamando para fazer. É chegado a hora. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E não só isso, mas anunciarão o reino de Deus a toda criatura. Vocês não entenderam, vocês têm uma arma na mão que chama internet. Por que você não está usando isso em prol do reino e você tem consumido isso para perder o seu tempo? O tempo é a moeda mais valiosa que existe. O seu tempo vale mais que dinheiro, o seu tempo vale mais que qualquer coisa. Por que você tem gastado o seu tempo dando ele para a futilidade, para entretenimento que não tem retorno? Por que você não está gerando comida espiritual para pessoas? Por que você não se posicionou ainda? Por que você está esperando alguma coisa miraculosa acontecer? E outra, Deus está falando aqui, tem pessoas aqui que já tem demais, tem pessoas aqui que já transborda, tem pessoas aqui que já tem unção avassaladora. Por que você não começou? Os meus líderes, alguns estão aqui, eles sabem. Eu falo, gente, faz live. Gente, eu faço desafio com eles. Eu falo, esse tempo atrás fui para os Estados Unidos.
e lancei um desafio. Falei, eu desafio vocês a fazer 40 dias de live. Pastora Jerusa tá aí, ela fez. Pastora Gabi fez. Pastora Thailise fez. Queridos, eu desafio os meus líderes a sair da zona de conforto. Olha o profeta Frederico, que gracinha. Incentivei ele, ajudei ele no começo. E hoje está aí, ó, pregando para todo lado. A rede social dele cresceu, ele faz live. Temos a Nani, temos vários queridos, pastora Thailise, pastora Jerusa, vários, pastora Gabi, vários que se posicionam hoje nas redes sociais, fazendo. É difícil? É, porque às vezes a gente não sabe como falar, mas com 40 dias que você fizer live, 40 dias, você vai ver que o primeiro dia é uma coisa, quando você estiver lá, no dia 30, você fala, meu Deus, eu já estou falando. Meu Deus, eu já estou. Então, olha os meus filhos espirituais. Olha os meus filhos espirituais, são bênçãos. Todos eles. Algum deles, eu sempre estou desafiando, já conseguiram romper. E eu desejo, queridos, que todos rompam, mas nem todo líder tem visão de reino. Você acha que é todo líder que aceita o seu liderado ir para a internet? Não. Porque quem não tem a visão de reino acha que é competição. Queridos, como que será competição se alguém também está anunciando o reino e a alma está sendo alcançada? Agora, tem líder que não aceita porque ele não tem a visão de multiplicação. Ele acha que aquela pessoa vai tomar algo dele ou está competindo com ele. Isso tem muito. O meu desejo, queridos, de verdade, é que todos aqueles que eu ensino vão cumprir o ID para amenizar o meu fardo. Eu falo a Jesus, já tem muita gente, eu vou dar uma desacelerada, eu vou dar uma descansada. A minha rotina, queridos, é muito cansativa. Eu tenho dia que eu tenho que dormir de dia, tem dia que eu não consigo dormir antes da oração. Aí eu tenho outras coisas, eu tenho que escrever os seminários, eu tenho que estudar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer o meu devocional, eu tenho que cuidar do meu marido também, eu tenho que ter eu tenho casamento, eu tenho que cuidar da minha casa. Então a minha vida não é fácil na questão de tudo que eu carrego no âmbito espiritual. E eu tenho muitas pessoas que me ajudam, glória a Jesus por isso. Mas a minha mentalidade é, quanto mais pessoas eu levantar, mais o meu fardo vai ser amenizado. Quanto mais pessoas eu levantar, mais o reino vai ser disseminado. Então não veja o seu irmão como competição. Não veja que o outro, seu irmão que começou com você, não veja que eles concorrência é coisa de Satanás. Eu glorifico a Deus quando se levanta libertadores, avivalista, glória a Jesus, porque vai alcançar territórios que eu não estou alcançando. Vai alcançar lugares que eu não estou indo. Então, queridos, o meu desejo é que todos vocês rompam, vão, para me dar uma descansadinha. O dia que eu entendi que o reino de Deus é multiplicação, e se eu multiplicar, e se eu derramar na vida das pessoas tudo que eu sei, Deus derrama mais sobre a minha. Eu entendi que no reino de Deus nunca pode haver competição. Nunca pode haver, queridos, esse egoísmo. Então deixa eu falar algo para você. Se o teu pastor, se o teu líder impede você de pregar o evangelho, ele não tem a visão de reino. Se ele te impede de orar por alguém, não tem a visão de reino. O reino de Deus é para orar por todos. O reino de Deus é para anunciar o evangelho. Vai fazer o que Jesus te chamou. Você não precisa do alvará, você não precisa da assinatura de ninguém. Você precisa só estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu apóstolo, é o seu profeta. O Espírito Santo, queridos, é o seu discipulador. O Espírito Santo é o seu mestre. Eu sou só um ser humano, um canal de bênção na sua vida, mas é o Espírito Santo que está aqui dentro de mim, fazendo anunciar a mensagem para você. E se essa unção não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Amém? Olha o que eu aposto, vocês são livres. Seja livre. E o cativeiro da religiosidade impede muitas pessoas de viver esse cumprimento, de viver o ID do Senhor. Faça, vá. Amém? Então, o meu confronto para você hoje é: o que você está esperando para proclamar
o nome de Deus. O que você está esperando para terminar de consertar a sua vida? Deus vem para o rei Ezequias e fala assim: Ezequias, coloca a sua casa em ordem. Esse coloca a sua casa em ordem é arruma o que você tiver que arrumar, mas organiza a sua vida também, porque você vai de arrasta para cima. Ezequias chora, se rasga, clama e Deus aumenta os dias dele na terra. Queridos, deixa a sua casa em ordem. E esse deixa a sua casa em ordem, santidade. Arruma as veredas da sua vida. Tem alguma areazinha que precisa corrigir? Tem alguém que você precisa se desculpar? Tem alguma coisa que você precisa mover da sua vida? Move. Deus está lançando a capa aos Eliseus dessa geração. Nós estaremos no encontro da escola de avivamento dia 4, 5 e 6. E eu vou fazer um ato profético com vocês, aonde nós vamos tomar capa do avivamento para cumprir o ídolo do Senhor. Eu vou fazer um ato profético, aonde a capa do avivamento ela vai descer sobre todos que estiverem ali. E você vai viver uma experiência sobrenatural. Nós estamos já gerando óleo. Se você não se inscreveu ainda para estar conosco, 4, 5 e 6, se inscreva. E eu vou dizer algo para você. Eu suspeito de uma PAN. Logo, ainda esse ano, talvez logo após, né? Aí, abril, por aí, eu acredito que ainda esse ano nós possamos ter. E se tiver, provavelmente nós não vamos ter a nossa conferência. Mas eu estou gerando a nossa conferência também. Tanto é que algumas coisas da conferência eu já até falei para o apóstolo o que eu quero, né? Então algumas coisas eu já determinei para ele, que agora eu passo para ele, ele já corre atrás. Por que eu estou dizendo isso? Se você tiver oportunidade de ir na escola de avivamento, vá, tá? Eu abri para os alunos da escola de Libertadores, para a escola de avivamento. E abri 50 vagas que não foram preenchidas ainda, para quem não é aluno. Aproveita, amém? Glória a Jesus. Queridos, tem coisas que não dá pra gente repreender. É sentença, tá? Eu já sonhei que vai vir. Se não vir nesse, vem no outro ano. Se não vir no outro ano, vai vir. Mas o que eu tô falando pra vocês? Já era pra mim ter lançado, tá? Já era pra mim ter lançado. Mas eu falei pro apóstolo, vamos guardar um pouquinho. Porque eu tenho certeza da escola que vamos fazer agora, 4, 5, 6 de abril. Mas eu não tenho certeza lá de junho, final de junho. Então nós precisamos viver um dia de cada vez, tá? Porque, tá? A gente precisa estar precavido, certo? Tá precavido, ok? A gente precisa estar posicionados, certo? E, igual eu falei pro apóstolo, nós podíamos lançar já as duas, mas o que acontece? Eu não quero que ninguém saia prejudicado, então eu vou ver como é o cenário, o que eu senti do Senhor. Então nós vamos fazer o encontro da escola de avivamento agora, e o resto o Senhor vai confirmar para nós, amém? Então, se você não fez sua inscrição, faça. E se você não fez a sua inscrição para o seminário do Apocalipse, faça, queridos, é dia 8 de março, vai ser poderoso. Amém? Glória a Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a blindagem, o sangue do Cordeiro. Eu tenho orado todas as noites, mas eu vou dar aqui uma dica para você. Faça um ato profético na tua casa. Unge as portas, as janelas, declara um muro de glória, fala: Senhor, na minha casa não entra nenhum espírito de morte, nenhum espírito de acidente, nenhum espírito de destruição, porque a minha casa é do Senhor, a minha casa pertence ao Deus de Israel. Ore na tua casa, consagre a sua casa ao Senhor, isso é poderoso, tá? Em nome de Jesus. Que você tenha um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus. Eu vou mandar para vocês, tá? O resumo de amanhã já vou mandar lá no grupo do seminário. Você que já se inscreveu, eu mando lá agora para você, tá? Beijo, beijo, beijo no seu coração. Jesus te abençoe poderosamente. E eu te vejo 2h45 da manhã.